Roland Barthes, no livro Aula, diz o seguinte: se não sei por que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é a disciplina literária que deveria ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. Nesse momento de ensino remoto, em que os pais estão preocupados com a educação dos filhos, com as aprendizagens escolares, porque é um momento em que a escola não pode e não consegue ser substituída pela relação à distância, pelo menos dessa maneira como a gente aprendeu a fazer até agora, eu vejo uma preocupação muito grande com a questão do conhecimento em meio à pandemia. O Barthes, ele diz que um livro como Robinson Crusoe, por exemplo, tem matemática, tem história, tem geografia, tem vários conhecimentos ali relacionados às ciências, mas de uma maneira que sutil. Ele diz que a literatura ela não fetichiza o conhecimento, né? Ela trata o conhecimento como algo da vida, como algo ali muito articulado com as outras questões humanas. E por isso ele vai dizer que em caso de uma grande barbárie que se salve a literatura, porque aí estão todos os conhecimentos. Então eu venho aqui defender hoje, na continuação da nossa discussão sobre as narrativas extensas para crianças, a importância de, no meio desse momento em que há carência de escola, a presença da literatura, pelo menos, garantindo aí um acesso ao conhecimento, um acesso a reflexões importantes, um acesso ao desenvolvimento do pensamento e da subjetividade, o acesso à construção de relações humanas melhores, que também esse é o papel da escola, e acho que a literatura pode contribuir. De maneira nenhuma eu estou dizendo aqui que a literatura pode substituir a escola, né? A escola é um espaço necessário, um espaço de socialização, um espaço de formação humana, de construções de relações humanas éticas. O Barthes fala do Robinson Crusoe, mas aqui a gente tem contemporaneamente muitos livros que ficaram muito conhecidos pela sua contribuição para a formação do pensamento filosófico, por exemplo, como no caso do Mundo de Sofia, conhecimento da mitologia, por exemplo, o Harry Potter, que traz muitas referências da mitologia. No Brasil a gente tem vários livros que tratam, por exemplo, da história do Brasil de uma forma, vamos dizer assim, romantizada, mas que também tem aspectos críticos, e trouxe aqui o Nuno Descobre o Brasil, que é uma história de um menino que entra na caravela e vai a caminho do Brasil, muito interessante, com aspectos divertidos dessa história. Enfim, a literatura pode trazer isso nesse momento, não de uma forma escolarizada, né? A literatura tem outro propósito, a literatura não tem um fim pedagógico, ela traz na frente uma experiência estética. Então, mas ela pode contribuir para o enriquecimento da educação das crianças do ponto de vista enciclopédico. O Barthes diz isso, a literatura ela também é enciclopédica, né? E a Rosenblatt, a Louise Rosenblatt vai dizer que a leitura ela não é só baseada em aspectos emocionais. A leitura literária ela também tem aí um aspecto intelectual, né, de um trabalho intelectual, e também tem um prazer intelectual na literatura, que aí a gente pode colocar essas questões dos conhecimentos científicos, dos conhecimentos históricos, filosóficos, enfim, que estão aí. No NAME, no nosso grupo de extensão, Narrativas Literárias, Multimodalidades e Mediações, a gente tem lido o Banquete dos Notáveis, do Constantino Bertolo. E aqui ele fala que a leitura implica um processo mental em que a gente combina diversos níveis de leitura para construir sentido. Ele fala de um nível textual, né, baseado nos aspectos linguístico-textuais, vamos dizer assim, da obra. Ele fala de um nível autobiográfico, então um nível mais de espelhamento, né, do leitor ali naquele processo. Eu tenho falado muito desse processo de identificação, em que o leitor acompanha a história, um nível metaliterário, em que um leitor mais experiente já observa os processos de construção da obra, o tipo de narrador, o tipo de personagem, se é um narrador onisciente, se é um... E ele fala de um nível ideológico,
né? Que toda literatura é passível de ser lida numa perspectiva ideológica. O que ele vai contestar depois é que essa leitura ideológica não possa se converter em uma leitura sectária, né? Também fechada numa ideologia. Mas toda literatura, nenhuma literatura é inocente, ela sempre traz um conteúdo ideológico, né? E que pode ser lido a partir de uma perspectiva de acolher, de contestar, de dialogar, né? Para a gente pensar sobre o nosso lugar no mundo e evitar os lugares fixos, né? Poder dialogar com a obra e construir outras possibilidades de estar no mundo. Então, pensando nessa ideia de que a literatura não é inocente, qualquer literatura traz uma perspectiva de mundo com a qual a gente pode dialogar, com que a gente pode se identificar, a gente pode questionar, mas sempre vendo que aí tem uma dimensão de uma visão de mundo em jogo, né? E eu trouxe uma recomendação pessoal, porque foi o último livro que eu li, que eu gostei muito, chama Conrad, o Menino da Lata, da Christine Nosslinger, que é a primeira ganhadora do prêmio Alma, da Astrid Lindgren, que é uma escritora de outra narrativa longa muito popular e muito conhecida, que eu recomendo muito, que é a Pipi Meia Longa, que é uma série literária. Eu queria falar um pouco dele para vocês, mas antes eu queria dizer assim, que quando eu escolho um livro por diversos critérios, eu tenho meus critérios de qualidade, o autor, enfim, o tema, antes de abrir o livro, vamos dizer assim, eu vou por alguns critérios, né, mais amplos. Mas quando eu pego um livro, uma das coisas que eu faço é ler as primeiras páginas para ver como é que é a linguagem, se aquilo ali me chama, como é que esse livro se apresenta ao leitor. Eu acho que esse é um grande indicador da qualidade estética da obra. E esse livro, desde a primeira página, ele é encantador. E eu vou ler um trecho para vocês. Dona Bartolotti estava sentada na cadeira de balanço tomando seu café da manhã. Bebeu 4 xícaras de café, comeu 3 pãezinhos com manteiga e mel, 2 ovos cozidos com gema mole em um copo, uma fatia de pão preto com presunto e queijo e uma fatia de pão branco com patê de fígado de ganso. Dona Bartolotti ficou se balançando enquanto comia e bebia. Afinal, cadeiras de balanço servem mesmo para balançar. Seu roupão azul claro ficou cheio de manchas marrons de café e amarelas de ovo. Além disso, uma porção de migalhas dos pães e dos pãezinhos havia caído no decote do roupão. Dona Bartolotti se levantou e ficou pulando em uma perna só pela sala, até todas as migalhas caírem do seu roupão. Depois lambeu os dedos grudentos de mel e disse para si mesma: "Meu amor, agora vai tomar banho, se vestir direitinho e ir para o trabalho, mas depressa." Quando Dona Bartolotti falava consigo mesma, sempre se chamava de meu amor. Antigamente, quando ela era pequena, sua mãe sempre lhe dizia: "Meu amor, agora vá fazer a lição de casa. Meu amor, agora vá secar a louça. Meu amor, agora fique quieta." E mais tarde, quando Dona Bartolotti já não era pequena, então seu marido, o senhor Bartolotti, sempre lhe dizia: "Meu amor, vá fazer o almoço. Meu amor, pregue o botão das minhas calças. Meu amor, passe um pano no chão." É um livro muito interessante. A Dona Bartolotti é uma mulher que mora sozinha, que já se separou, é uma mulher de meia idade e que ela se cuida a ponto de se chamar de meu amor. Então ela tem uma vida muito sozinha, de uma mulher independente. Ela tem um namorado que ela vê 2 vezes na semana e que ela não quer casar, ela não tem filhos. E um determinado dia chega na sua casa uma encomenda que era uma lata com uma criança dentro, uma criança que está, vamos dizer assim, desidratada e que precisa ser hidratada como a gente hidrata aqueles brinquedinhos que vêm no ovinho. Então a Dona Bartolotti recebeu uma criança assim, e é uma criança perfeita, completamente perfeita, muito diferente dela própria, de como ela é. Então, é um livro que me emocionou muito pela humanidade dele. Primeiro porque são personagens imperfeitos, tem um toque de rebeldia muito interessante, faz a gente refletir sobre os papéis de gênero que estão aí, além de um texto muito agradável, com intertextualidades ótimas, personagens infantis, que trazem uma
complexidade da infância, né? Uma visão complexa da infância, não é a ideia de que as crianças perfeitas sofrem, né? As crianças perfeitas que tentam corresponder às expectativas dos adultos, né? Sofrem bullying porque as crianças que não compreendem os códigos sociais ali na escola passam por isso, e o papel dos pais, o papel do amor nisso tudo. Então é um livro muito bonito e muito humano, e que eu recomendo muito. Então, é um livro que tem uma camada ideológica aí de ser lida, que infância, que noção de família, que perspectiva de mulher tá aí, né? A gente pode perceber esse jogo, dialogar com isso, construir uma opinião a partir disso, sem necessariamente vir a partir de uma ideia unívoca da vida. Aí tem contradições, aquilo que eu falava no vídeo anterior sobre a polifonia. Um outro livro que eu queria apresentar é o IARC, dentro dessa mesma linha, mas também com elementos de fantasia, né, que vem lá dos contos de fadas, a ideia de trazer uma temática que não é simples, porque é a ameaça da morte, os monstros que comem crianças, né, que tem uma dimensão assustadora, mas construídas dentro de um universo fantástico que faz com que a criança sinta que essa ameaça não seja real. É uma ameaça que ela pode experimentar, um medo que ela pode experimentar nesse percurso, mas que ele está lá guardado na fantasia. É uma possibilidade de construção tão fantástica que, né, a criança se sente segura para acompanhar essa narrativa. Ele traz também a possibilidade de você entrar na cabeça de um monstro que come crianças, né? Que é a experiência de alteridade mais rebelde, mais inovadora do que essa para uma criança pequena passar, né? Então é um livro interessante por isso. E a literatura longa, ela faz isso, né? Ela faz com que você vista a pele de alguém que você jamais poderia conhecer, ou que seria até desejável que você nem conhecesse na realidade. Esse universo das narrativas em capítulos é muito amplo, muito diverso. Então, certamente, você vai encontrar um livro aí, desde os clássicos da literatura, desde a mitologia grega até a literatura mais comercial. Você vai encontrar aí uma gama de livros que certamente vai cair no gosto da criança. É claro que a gente tem que cuidar dos critérios de qualidade, né? Um livro que cuide da linguagem, um livro que não traga uma visão estereotipada, um livro que não empobreça a visão de mundo das crianças, ao contrário, que enriqueça. Mas, claro, dentro de um espectro muito grande de narrativas que podem ser eleitas aí para serem lidas. Eu gostaria de lembrar que nesse momento de pandemia e de confinamento, que as escolas estão fechadas, a biblioteca escolar é um importante recurso para fazer com que as crianças tenham acesso a essas obras. Muitas escolas públicas têm acesso a acervos de qualidade por via das políticas públicas. Algumas escolas privadas também têm bibliotecas de bastante qualidade. Então a gente pode pensar numa maneira de que esses livros cheguem às crianças, que a escola possa enviar às crianças, ou que se possa permitir que um portador vá à escola buscar uma obra para que seja lida, ou ainda é uma sugestão possível de que o professor grave vídeos lendo capítulos das histórias para as crianças, né, para enviar um capítulo por vez. São ideias na perspectiva de que tem acervo possível de ser disponibilizado para as famílias realizarem essa experiência de leitura com as crianças em casa. Nessa tecla. Mas também tem outras formas de buscar recomendações, né? Eu dei uma olhada nos booktubers, que é um fenômeno contemporâneo muito interessante, que acho que vale a pena investir em pesquisar, e vi que tem muita gente aí, muitos jovens preocupados em compartilhar sua experiência de leitura, muitos jovens leitores que leem coisas de qualidade, que estão aí compartilhando e resenhando livros de uma forma muito interessante no YouTube. É um grupo de jovens que formam uma comunidade de leitores bem ativa e bem rica, e que eu sugiro que isso também seja uma possibilidade para pensar na educação literária das crianças e dos jovens, né? Incluí-los nessa comunidade de leitores, ainda que seja uma comunidade virtual.
Então eu fui pesquisar e eu encontrei alguns youtubers muito interessantes. Para as crianças eu encontrei no Scoob, que é uma plataforma de leitores, que é uma comunidade de leitores aí que faz trocas de experiências literárias. Um canal chamado Literamigos, e eles têm um vídeo sobre livros com crianças protagonistas, e aí tem resenha da Coraline, tem de um livro chamado Ecos, que eu não conheço, mas fiquei curiosa para conhecer. Então tem outras narrativas longas resenhadas. Vocês encontram também, tem um vídeo que eu encontrei de um grupo de booktubers que se reuniram para fazer recomendações para as crianças de narrativas longas. Então aí tem inclusive a recomendação da Matilda, com uma resenha da Matilda do Roald Dahl, por uma delas. Esse vídeo ele é formado por 3 booktubers, que é Lendo e Comentando, o canal, a outra é Misha Reads e a outra é Literaturice. Então vale a pena olhar, porque nesse caso são recomendações de narrativas longas para criança. Tem uma professora do Ensino Fundamental 2, que tem um canal chamado Letras Pretas, que faz resenhas sobre literatura que trata da questão negra, literatura de qualidade, e ela faz resenhas incríveis, super sensíveis, super lindas, super delicadas. Então acho que vale muito a pena conhecer esse canal. Também tem o canal. Então, encerro aqui essa contribuição sobre a leitura de narrativas longas com as crianças. Espero que isso possa ajudar de alguma forma a fazer com que a leitura seja parte desse processo de confinamento, que ela possa contribuir para a gente atravessar melhor esse momento. E é isso. É o meu recado de sempre: fique em casa e leia em capítulos.